nós temos então o orçamento de caixa. Ele é o último conteúdo do semestre relativo à administração financeira. Nós temos agora o orçamento de caixa, aqui eu esqueci de colocar, mas é julho, agosto e setembro em milhares de reais. Então, quando se fala orçamento de caixa, é a projeção de caixa. Quando se tem uma empresa, principalmente no setor produtivo ou mesmo no setor de vendas, esse orçamento de caixa ele visa projetar algo que pode ocorrer. Lógico, quando se tem projeção, se tem planejamento, o mais próximo possível ele poderá ocorrer, tirando as diversidades que podem acontecer, né? Nesse caso, vamos supor, quem planejou o ano passado para os 3 primeiros meses, aconteceu às vezes de uma maneira como ele foi projetado. Já para os 3, esse último trimestre que nós estamos vivendo, pode ser que ele tenha que ser replanejado, tá? Então, a apostila de vocês, ela tem isso, e aí eu vou ter que fazer alguns ajustes e reenviar para vocês, tá? Vou enviar junto com o exercício. Nós temos projeções de vendas e projeções de compras do mês de junho, julho, agosto, setembro. Só que aqui eu esqueci, tá? Que é julho, agosto e setembro. Por que eu tenho que ter junho? Porque o junho vai servir de base para julho, que vai servir depois o julho para agosto e agosto para setembro, e assim por diante. Na apostila de vocês tem esses dados, tá? Esse saldo aqui eu mudei ele, tá? Eu vou olhar aqui, mas acho que é R$460. Isso. Esse valor eu mudei, tá? Que é o saldo inicial de caixa. Ok? Aí ele tem, dentro desse orçamento, as cobranças de vendas, elas têm essa política na empresa, tá? 50% das vendas são recebidas à vista, 35% das vendas são para 30 dias, 15% para 60 dias. Essa é a política de recebimento, né, das cobranças das vendas. Já para as compras, a política dela é essa aqui, ó. 20% é compra à vista, né? Para 30 dias é 35%, para 60, 45%. Então, estão previstos também outros recebimentos de caixa, né? De julho, agosto e setembro, tá? Esse pagamento de aluguéis eu não coloquei, tá? Nessa planilha, deixei ela de fora, ok? Então, essa não tem, tá? Porque minha planilha, ela não estava cabendo dentro do PowerPoint, então eu tirei algumas coisas, tá? Pagamentos mensais de salários é 410. Esse aqui eu tirei todos os zeros, tá? Era 103 mil, 290 mil, 30 mil, tá? Então eu tirei para facilitar o cálculo. Impostos e taxas totais, ou seja, 6% do total das vendas do mês, eles sempre vão ser pagos até o 15º dia do mês posterior, tá? Então, aqui tem recebimentos, são entradas de caixa, tá? Então, entradas de caixa. A gente está trabalhando com caixa. E aqui, outros pagamentos são saídas de caixa. Então, aqui, saídas. A caneta aqui não está muito legal. Ok? Para fazer a planilha do orçamento, né, do planejamento orçamentário ali de caixa, a gente tem que fazer algumas tabelas antes, tá? Eu coloquei aqui, ó, uma tabela para vendas e uma tabela para compras. A política de vendas que a gente acabou de ver ali, ó, vendas à vista, ela recebe 50% à vista. Para 30 dias, 35% e 15%. Lembrando que aqui é uma projeção de caixa, tá? Então, aqui é um projeto, um planejamento. Então,
a gente vai ter que fazer relativa a julho, agosto, setembro. E a gente tem o seguinte, eu coloquei aqui, ó, em junho, as vendas, a projeção era de 7.900. Quando foi vendido em junho, 50% foi recebido à vista, tá? Como aqui eu preciso de julho, 35% desta venda vai ser recebida agora. Então, vou fazer assim, ó, vezes 35%. Então, 35% dela, da venda que foi feita e realizada em junho, vai ser recebida agora. Aí, o restante dessa venda de junho, ele vai ser recebido em agosto, né? Então, em agosto, que é 60 dias, 15%. Então, aqui, 15%. Ok? Aí, eu tenho que continuar. A venda de julho, a projeção é de 7.600. Então, vamos lá. Aqui eu tenho julho de novo, ó. Julho e julho. 50% à vista. Então, vou fazer 7.600 vezes 50%. Então, 50% à vista. Então, 3.800. Ok? Desses 7.600, em 30 dias, que é o mês de agosto, 35%. Então, vezes 35%. Tá? Então, dá 2.660. E o restante, lá que vendeu em julho, 60 dias, 15%. Então, vezes 15%. Então, 15%, 1.140. Tá? Então, terminei julho. Projeção de agosto. Então, julho eu não tenho traço, né? Agora, em agosto, ó. Então, à vista, em agosto, 50% das vendas. 50%. E para 30 dias, que é o mês de setembro, 35%. Então, vezes 35%. Em setembro, 8.900, que vai ser pago, ó, julho não tem, agosto não tem, vai ser pago, desculpa, recebido nesse caso, né, porque venda em setembro. Então, em setembro, ó, metade, 50%. Tá? Então, vamos lá. Somando o mês aqui, julho. Então, entradas de venda, ó, que é sempre entradas. Tá? Que foi vendido, né? Entrou caixa. Certo? E esse é o mês de julho, mês de agosto e mês de setembro, né? As entradas. Então, agora em compras, né? Compras são saídas. Tá? Saídas de numerários de dinheiro. Então, a política é 20% das compras são pagas à vista, para 30 dias, 35% delas, 60 dias, 45% delas. Então, o mesmo processo foi feito lá na venda. Em junho, projetou-se 5.300. Desse valor, 20% foi pago no mês de junho. Agora, como eu tenho julho, olha lá, 35% delas. Então, vezes 35%. Então, tem ela aqui. E o restante dela, das compras, 45% para agosto. Né? Aí finaliza o pagamento da compra. Então, setembro não tem traço. Em julho, projeção de compra de 5.400. Então, 20% dela é paga à vista, ó. Então, vezes
20%. 20%, 1.080, certo? Então, lá, 5.400 vezes, né, para 30 dias, 35%. E o restante, ó, 45%. Em setembro, finaliza o pagamento da compra. Deixa eu tentar colocar aqui. 45%. Em agosto, 5.450, né, de projeção. Não tem julho, então vamos lá. Quando for em agosto, né, ó, agosto e agosto, 20% à vista. Então, 20% à vista, 1.090. Aí eu tenho, para 30 dias, que é setembro, 35%. Então, 1.907,50. E para finalizar as compras, a projeção de setembro, 6.900. Não tenho julho, não tenho agosto. Aí eu venho aqui em setembro, ó, né? 20%. Então, 20% de pagamento das compras dá 1.260, tá? Então, aqui, saídas de julho, saídas de agosto, saídas de setembro. Eu vou trocar a cor da caneta só para a gente identificar o seguinte. Para a última planilha, a gente vai identificar o que é venda à vista, o que é venda a prazo. Então, olha lá, estamos no mês de julho, ó. Então, ó, mês de julho com julho, ó, julho e julho. 3.800 foi venda à vista, tá? 2.735 está sendo recebido do mês de junho, então, referente a vendas a prazo, tá? Então, só à vista foi 3.800. Então, lá agora, agosto com agosto, ó. 50% foi à vista, então, vou colocar. Então, 3.700 foi à vista. Essas duas aqui, ó, são referentes a compras que são a prazo, né? Que estão sendo recebidas de mês de junho e de julho, foram feitas a prazo. Em setembro, ó, eu venho aqui, ó, setembro. Então, essa foi a venda à vista do mês de setembro. E a prazo eu tenho esses dois aqui de novo, ó. Certo? Aí eu tenho também compras, ó, do mês de junho, tá? Que vai ser recebido em julho, então esse valor são as compras a prazo, tá? E aqui, os 20% é a venda à vista de julho, ó, de julho, certo? Agora, eu venho aqui, ó, agosto, né? 20% foi compra à vista. E essas duas aqui são referentes à compra a prazo, que era lá o, né? Por mais que seja saída, mas é referente a prazo, tá? E aqui, setembro, 20% foi à vista. E esses outros dois são a prazo. Então, eu preciso discriminar esse aqui para colocar lá. Agora, nós temos, antes da última tabela, nós temos impostos, ó. Lá ele fala, ó, que os impostos são 6%, né, referente às vendas, só que eles têm que ser pagos até o 15º dia ou até o dia 15 do mês posterior. Então, dia 15 posterior. Ou seja, se vendeu em junho, tem que pagar o imposto até julho. Se vendeu em julho, tem que receber em agosto, setembro, setembro, outubro, e assim por diante. Então, vamos lá. Mês de junho, a projeção de vendas é de 7.900. Então, aqui são as vendas, tá? Então, vendas. Então, 7.900 de projeção de vendas. 6% dá 474, que vai ser pago em
julho. 7.600, projeção de julho, 6%, ó, deu 456, que vai ser pago em agosto. Agosto, 7.400, 6%, que vai ser pago em setembro. Setembro, 8.900, 6%, que vai ser pago em outubro. Eu coloquei em vermelho porque a nossa planilha só tem julho, agosto, setembro, tá? Então, isso aqui, os impostos são saídas de caixa. Então, agora nós vamos ir para a última planilha. A última planilha a gente faz por coluna, tá? Então, o saldo inicial é aquele lá que eu mudei, então, R$460. Ele dizia que outras entradas lá na planilha da apostila de vocês não tem, depois eu envio ela correta. Outras saídas, ó, 103 em julho, 290 em agosto, 30 em setembro, aí eu já venho e somo, ó, e coloco ele aqui no total, tá? 423. Então, esse é o que já está lá, certo? Eu vou voltar para trás, ó. Então, lá, venda à vista de julho, 3.800 e a prazo, 2.735. Então, à vista, 3.800, a prazo, 2.735. Então, o que eu tenho que somar agora? O total que a empresa tem disponível, ou seja, nesse orçamento, eu tenho que somar o 1, o 2, o 3 e o 4 para ter o 5. Então, faço isso, ó, né? Então, somo esses 4 valores, eu encontrei o total que a empresa vai ter disponível, isso é na projeção, né, do orçamento de caixa. Isso que ela pode ter em caixa. Aí, voltando lá atrás de novo, ó, compras, né, à vista 1.080, a prazo 1.885. Então, 1.080 à vista, 1.885 a prazo. Ele disse que os salários são de 410. Então, em todos os meses, 410, 410, 410, já somei 1.230. Já facilito aqui o cálculo para a gente. Os impostos, esse que a gente encontrou agora, ó. 474 em julho, agosto e setembro. Então, eu coloquei, ó, 474... 456, 444 e já fez a soma também, tá? A aquisição de imobilizado não tem e na apostila de vocês também tinha comissões, juros, eu tirei porque a minha planilha ela não cabe aqui embaixo, tá? Então eu tive que tirar umas informações, por isso que eu também tirei os aluguéis, certo? E aí pode ficar dessa maneira mesmo. Então agora, para encontrar esse total de saídas, a gente vai fazer isso aqui, ó. Somar o 6, o 7, o 8, aqui é 9, tá? Ficou errado porque eu tirei o... como fala? Os aluguéis, aí ficou sem ele, tá? Aqui é o 10, aqui é o 11 e aqui é o 12, tá? Aqui ficou certo e aqui ficou errado. Então, aqui, ó. Então, eu vou somar o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Então, o total das saídas é o 3.849. E aí, eu tenho que fazer o saldo que eu tenho no 5, né? Menos o saldo agora que eu tenho aqui é no 11, tá? No 11, né? Que é esse aqui, ó. Então, eu vou fazer esse menos este. Então, deu o saldo, né? Ou seja, quanto sobra no caixa em julho, tá? Então, essa é a projeção. Aqui ele era saldo final. Quando ele se inicia o mês de agosto, ele vem como inicial, ó. Então, 3.240 é final, ele vem agora para saldo inicial. Aí, vamos voltar lá atrás. Vamos lá. Em agosto, as vendas à vista foi 3.700 e a prazo eu tive que somar esses dois valores, ó. Então, lá, 3.700
E somando aqueles dois valores, deu esse aqui, ó, 3.845. Novamente, eu faço o mesmo procedimento do anterior. Então, somo 1, 2, o 3 e o 4, eu encontro o total disponível que a empresa terá em agosto. Agora, voltando lá de novo. Saídas. À vista, compra à vista 1.090. Somando as duas aqui, eu tenho a prazo. Então, 1.090 à vista. Somando aquelas duas, deu a prazo esse valor. Então, novamente, o mesmo procedimento. Ó. Então, eu tenho que somar, né, o que eu tenho no 6, no 7, no 8 e no 9. E aí, eu encontro o total das saídas nesse valor. Então, vamos lá. Então, agora, eu tenho o disponível menos as saídas, sobra um caixa de R$ 4.853. Então, de novo, ele é saldo final aqui, ele inicia com saldo inicial. Aí, vamos voltar lá de novo. Então, mês de setembro agora. À vista, 4.450 de vendas. Somando essas duas, eu tenho a venda a prazo. Então, vamos lá. 4.450 vendas à vista, somando aqueles dois, 3.730. Então, procedimento igual aos outros dois, tá? Então, vamos lá. Somando os 4 valores, total disponível que a empresa terá em setembro este valor. Então, vamos voltar atrás de novo. Então, saídas, né, que são as vendas. Compra agora, né? Compra à vista 1.260 e as compras a prazo somando esse valor. Então, 1.260 compra à vista e a prazo desse valor. Então, lá, somando tudo de novo. Então, eu tenho agora 6.451,50 de saída. Então, disponível menos essa saída, sobra esse valor em caixa. Então, esse aqui é a projeção para por um trimestre, né? Ó, julho, agosto e setembro. Olha o seguinte, a sua projeção de caixa, seu orçamento de caixa, aqui eles têm que ser exatamente iguais. Se não der igual, alguma coisa foi feita errada. Olha o seguinte, agora, esse é o final de setembro. Isso aqui, quando ele iniciar em outubro, ele inicia por ele. Por isso que aqui, esse total, a gente tem que fazer o seguinte, ó. Como é um orçamento, ó, o saldo inicial que começou foi 460, é o valor que tem aqui, tá? O saldo, o total dele, porque ele iniciou, é chamado de saldo inicial. Eu não posso usar esse porque esse vai ser o inicial de outubro, certo? E aí, a gente já somou essa linha, deu isso. Então, agora eu vou somar, tá? Vou colocar aqui, ó. Então, foi somado, deu isso. As vendas à vista deu esse. As vendas a prazo deu este. E aí, agora, somando, ó, esses 4 valores, deu isso de novo, tá? Então, se eu somar, ó, 7 mais 11 dá 18, mais 13 dá 31. Passa mais de 31 mil. Então, eu não posso somar essa linha aqui, ó, tá? Por quê? Porque o inicial era outro valor, tá? Então, esse aqui é o que a empresa tem de disponível. Aí, as compras à vista, eu somo elas também. A compra a prazo também. Os salários a gente já tinha somado. E os impostos também já tinham somado. Então, novamente, ó, eu somo todos esses valores. Deu esse aqui agora, ó, total de saída. E se eu fizer esse valor disponível menos a saída, dá ele aqui, ó, tá? Ou seja, o orçamento de caixa no trimestre sobra para a empresa esse valor aqui, ok?